Amigos, dando continuidade àquela série de manifestações e homenagens aos professores da Faculdade de Direito do Recife, professores de um brilho enorme, eu hoje vou falar sobre um dos mais brilhantes professores que eu tive, catedrático de Processo Civil, professor José de Moura Rocha. Muitos dos novos, possivelmente, não o conheceram, até porque eu penso que suas obras deveriam ser, digamos assim, resgatadas. É um indivíduo que foi procurador público do município, foi concursado professor catedrático da universidade e ainda tem um vínculo na área de filosofia. Se vocês se depararem, deverem o cuidado de pesquisar as publicações do professor José de Moura Rocha. Vocês ficarão surpresos como ele tinha a capacidade de produzir tanto com as limitações que naquela época se tinha, sem computador, a depender sempre do autor datilografando seus textos, depois enviando para as editoras. Veja só um exemplo aqui, logo após, ele foi muito importante na confecção do Código de 1973, o Código Buzaide, e produziu muitas obras que nortearam a atuação de juristas, juízes, professores, advogados, em função daquele texto. Veja só um exemplo. O professor Moura Rocha foi autor, em função do novo código da época, comentários ao Código de Processo Civil. Ele era um dos autores dos comentários com o volume 13, que era de sua autoria. Foi autor de uma obra bem interessante chamada Mandado de Segurança e Defesa de Direitos Individuais. Foi um dos autores que melhor mostrou a sistematização da execução do então Código de 1973, quando publicou uma obra chamada A Sistemática do Novo Processo de Execução. Publicou também, em 76, um livro chamado A Competência e o Novo Código de Processo Civil. Publicou outra obra conhecidíssima, denominada Processo de Conhecimento, em 2 volumes, em 1988 e 89. Publicou novos comentários ao CPC, publicou sua primeira obra desconhecida, lá quando ele ainda era bem jovem, é um texto que vocês encontram na Faculdade de Direito do Recife chamado Do Contrato de Transação Judicial. O que é importante é observar isso. E outra obra, já o professor já mais idoso, em 1995, quando ele publicou um livro chamado Estudo sobre Processo Civil, volume 1, volume 2, volume 3, que mostra uma obra de grande maturidade. Eu podia aqui sair falando as dezenas de livros do professor Moura Rocha e a centenária quantidade de artigos por ele publicado. Mas eu queria fazer uma referência mais intimista, que é exatamente aquele professor que não era apenas na sala de aula. Foi meu professor na graduação e no mestrado. Era um professor capaz de, após ou antes da sala, discutir com nós, alunos, mostrar caminhos, sugerir ideias, estimular. Eu nunca esqueci que é o primeiro trabalho que eu publiquei, recém-saído da faculdade, eu tinha ganho um concurso, um trabalho sobre teoria da imprevisão. Naquela época era difícil os acessos às publicações. E o professor encaminhou o trabalho com uma recomendação, e a recomendação do professor Moura Rocha valia muito. Eu fiquei com uma cópia disso para a Revista Forense. O trabalho foi publicado, para mim foi um motivo de grande júbilo. Essa referência não poderia deixar de ser meu grande professor de processo civil na faculdade, e outros, como meu próprio pai, que também me ensinou muito processo, mas eu queria fazer essa referência a esse notável professor José de Moura Rocha, brilhante, dedicado, capaz de entender e disponibilizar sua vastíssima biblioteca para os estudantes do mestrado. Fui também aluno dele do mestrado, capaz de tirar dúvida, colocar dúvidas na cabeça de nós que achávamos que tínhamos verdades muito nítidas. É um mestre que eu não poderia deixar de referenciar. Fica aqui a lembrança desse professor, que recomendo a todos. Pesquisem sobre as obras dele e vão ver que ele era um processualista, filósofo do direito e um excepcional humanista. Um abraço a todos.